boa tarde, Rita Passos Lemos, Psi, Rony Souza, boa tarde. Estamos em mais um oratório virtual, rezando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espero que vocês estejam me escutando bem. Espero o pessoal entrar aos poucos. Boa tarde, Rita. Mais uma vez aqui. Boa tarde, Bela, Flor, Fardamentos. Boa tarde, Rony. Estamos mais uma vez. Hoje vocês vão ficar só comigo mesmo. Semana passada, no domingo, eu tive um problema muito sério de coluna e não pude participar. Minha esposa veio e fez, né? E hoje, novamente, eu vou ler e comentar 2 poemas. Boa noite, Nunes, o Nunes. Boa noite, Janice, a irmã do Padre Gilson Magno, Janice Magno dos Santos. Hoje às 7h30 e depois às 9h30, na Capela Nossa Senhora da Vitória, foi celebrada a missa pelas exéquias do professor Olavo de Carvalho. Como sempre, o Padre Gilson fez uma homilia muito inspirada, emocionante mesmo, e foi uma maravilha. Então, esperando o pessoal entrar aos poucos, só mais um pouquinho, né, como eu faço sempre, vou ler um salmo do Saltério da Virgem de São Boaventura. Deve sair ao contrário aí, mas é esse livrinho que eu leio sempre. Eu leio um por dia, medito, tento realmente fazer uma ligação entre mente, palavra e coração, né? Obrigado, Rita. Obrigado. Boa noite, Janice, né? A Rita está dizendo que belíssimos textos selecionados para merecida homenagem ao professor Olavo de Carvalho. São textos do Diário Filosófico dele, que é imenso, né? Você viu lá. E ali é só uma parte, né? Tem muito mais. Boa noite, Elimuzeda, Daniel Matos, Daniel Matos, grande poeta Daniel, minha excelentíssima esposa, Alex Leila. Então eu leio sempre um salmo, é um salmo curto. Deixa eu ver se vocês conseguem, se eu consigo colocar para vocês verem aqui, vamos. É curtinho, quase todos são assim. E eu leio, medito, né? É uma oração diária, eu coloco entre as minhas orações diárias, é um compromisso que eu tenho com Nossa Senhora. Então, eu vou ler para vocês o Salmo 17. E diz o seguinte: Eu te amarei, Senhora, do céu e da terra, e invocarei o teu nome entre os povos. Louvai a vós de coração atribulado, e vos fortalecerá contra vossos inimigos. Goteja sobre vós, Senhora, a graça de teus seios, e sacia as entranhas de teus filhos com o leite da doçura. Todos os religiosos enaltecei-a, pois ela é auxiliadora e vossa especial advogada. Que a gloriosa Mãe de Cristo seja nosso refrigério, pois tu és o admirável firmamento de todas as ordens religiosas. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então esse é o Salmo, Saltério da Virgem, de São Boaventura. Eu vou esperar mais um pouquinho, o pessoal entrando, e vou fazer também o Ângelus, né? Essas orações católicas, né, na divisão do dia, as vésperas, liturgia das horas, né? Mas essas pequenas orações que podemos fazer ao longo do dia, né? Um Pai Nosso, uma Ave Maria quando acordamos,
na hora das 18 horas, como agora o Ângelus, né? Nós vamos vendo que são orações realmente compostas com inspiração do Espírito Santo, né? Porque são muito belas e resumem muitos dogmas católicos. Então, o Ângelus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é o Ângelus. Boa noite a todos que estão entrando agora. O Patrick Messala. Eu vou ler 2 poemas. Novamente eu vou de Manuel Bandeira, com um poema que eu já li várias vezes, comentei várias vezes. Mas um poema como esse é um poema muito rico, é pequenininho. E é um poema que praticamente todos vocês vão conhecer, porque ele aparece em antologias, aparece em vários suportes hoje na internet, né? Ele é curto, pequeno e diz diretamente ao nosso coração. Que é O Bicho, de Manuel Bandeira. E está, se não me falha a memória, está no livro, eu acho que é Belo Belo, de Manuel Bandeira. E é um livro, é um poema que ele como está aqui na frente do computador, ele escreveu no Rio de Janeiro, ele anota isso no poema, e é de 25 de 2 de 1947. Né? E o segundo poema é de Cecília Meirelles, que eu também já escrevi, já falei sobre ele, que é o epigrama número 5. Né? Vocês vão ver que um poema, o de Bandeira, né? Ele nos fala mais através da sensibilidade, e o poema de Cecília nos vai falar através mais da inteligência, né? Aquilo que eu chamo de, e no caso de Cecília Meirelles, de lirismo do pensamento, mas logo mais falarei disso. Vamos ao poema de Bandeira, né? Diz o seguinte: o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aí o poema, né, vocês veem que praticamente não tem palavra desconhecida, né? Talvez imundície, sujeira, detritos, restos, né? Mas no geral é um poema voracidade, né? A pessoa está com muita ânsia, muita vontade de comer alguma coisa, no caso aqui, lixo, comendo lixo, né? Num livro de poemas, um poeta pode falar, às vezes se você pegar um livro inteiro, né, no caso Manuel Bandeira, que é o caso aqui, um poema diz uma coisa e o outro desdiz. Né? Às vezes, porque o Bandeira pode falar aqui de um momento de crença, e no outro, um poema no mesmo livro, falar de um momento de descrença. Né? Isso não é contradição num poeta, porque poesia é a expressão realmente de um momento. É como dizia um grande crítico italiano, Benedetto Croce, né? Ele falava que poesia é a expressão de impressões. Só que essas impressões não são qualquer impressões, são impressões profundas ou da sua personalidade ou do mundo ao redor ou de coisas observadas pelo poeta. Boa tarde, Judete.
Então não é contraditório um poeta, no mesmo livro, falar de crença num poema e falar de descrença no outro, porque são momentos realmente que ele está tentando expressar através das palavras e muitas vezes, na grande maioria das vezes, um poema obedece à sensibilidade do poeta. Como eu falei antes, esse poema de Manuel Bandeira nos fala mais através da sensibilidade, né? É um poema que ele é uma cena comum, né? Infelizmente é uma cena comum numa cidade grande brasileira, no caso aqui o Rio de Janeiro, onde ele morava. Lembrando que Bandeira era pernambucano, mas nasceu, né? Apenas nasceu, viveu lá uns 4, 5 anos, depois foi para o Rio com a família. Infelizmente é uma cena comum na cidade brasileira, um homem que praticamente é menor do que um bicho. Ele aqui, na verdade, ele é sub-humano. Tá sendo... Veja, Bandeira não está descrevendo o poema falando mal do homem. Ele está, na verdade, espantadíssimo, né? Ele está num espanto tremendo, né? Veja como ele começa o poema e a própria sonoridade, na musicalidade das palavras. Vamos ver que na primeira estrofe, né, são três versos, ela tem uma certa agudeza por causa do excesso de I, da letra I. Vou reler a estrofe e destacar as palavras com I. Veja o tanto de I que tem, na verdade, nas duas primeiras estrofes, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Ó, vi, bicho, imundície, pátio, né? Comida, detrito. Veja que tem uma musicalidade, mas ela é um pouco áspera, né? Isso faz com que até essa relação da sonoridade das palavras com o tema, aí tem um casamento, né? Em poesia, como o próprio Manuel Bandeira falava, poesia é feita dessas pequenas coisas, né? Essas pequenas arrumações sonoras, de relação de palavras, o rearranjo das palavras e do sentido das imagens numa frase e num verso ou numa estrofe é que vai dar, ou melhorar, ou piorar um poema. E aí vai, claro, da sensibilidade de cada poeta e também do talento de cada um, né? Aqui não só poeta, mas também qualquer artista, né? Com outros materiais, né? Pintura, música, enfim, né? Escultura. Mas no caso da poesia, veja que Manuel Bandeira está descrevendo uma situação terrível, né? Ele viu um bicho, ele não dá o nome, que bicho é esse, só no último verso, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Era um bicho, não diz qual é. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Veja que é por isso que eu falei que é menos que bicho esse bicho, é menos que... é sub-humano. Como a gente sabe que ele está falando que o bicho é a última palavra do poema, é um homem, né? Porque ele não... o bicho geralmente... Por que eu estou falando isso? O bicho... Um cachorro, ele cheira o que ele vai comer. Ele não come exatamente qualquer coisa. O gato, né? Enfim, os bichos domésticos. Ele cheira, examina e vai e come. Pode até se enganar, mas antes ele examina. Aqui não. Aqui é um bicho que está com muita fome e está numa condição tal que engole com voracidade o que ele encontra pela frente. Encontrou qualquer tipo de lixo, de detrito, engole, né? E aí na terceira estrofe, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Quer dizer, as espécies mais comuns de bicho que encontramos numa grande cidade, né? Cão, gato, rato. E no verso final, né? O bicho, meu Deus, era um homem. Uma amiga me disse que ela é de Curitiba. Hoje poderíamos chamá-la de uma jovem senhora. Ela é de Curitiba e ela falou que encontrou uma cena assim, viu uma cena assim, na verdade. Chegou em casa realmente também, como o poema, e eu vou mostrar para vocês que o poema transmite isso. Chegou com aquele sentimento de espanto, que tem contra visto a cena, e também um sentimento de solidariedade, né? E ela falou que queria escrever um poema e tal, mas aí lembrou que Bandeira já havia escrito. Eu falei, realmente, é difícil competir com um poema desse. Grande parte da crítica
desse poema vai dizer que o poema tem uma visão sociológica. Essa leitura que eu fiz um tempo atrás, e venho repetindo algumas vezes, eu não vi ninguém nunca fazer. Essa leitura é uma outra chave de leitura e não é uma chave sociológica, né? É uma chave mais humanista. Veja que o verso final, ele diz: o bicho, meu Deus, era um homem. Não tem. Ele está surpreendido, ele está tão surpreso que ele não coloca nem um ponto de exclamação. É apenas um ponto final, né? Todo o poema, o inteiriço do poema, nos transmite diretamente que Bandeira está realmente espantado com aquela condição humana, aquilo realmente doeu nele, então não é apenas uma percepção sociológica, ele não está apenas descrevendo um fato social. A leitura que eu faço, a chave que eu uso, na verdade, se vocês lerem novamente e ficarem pensando nesse poema, é um poema de caridade. Ele viu a cena, se compadeceu, né? E ficou assim: meu Deus, o bicho, meu Deus, era um homem. Ou seja, ele se sentiu solidário e quis transmitir, e se sentiu também, a cena despertou nele a caridade humana para com aquele homem. E aí tem uma outra coisa, ele nos chama, olha, nós leitores, né, ao nos depararmos com o poema ou com a cena, claro, se for com a cena, e se tivermos lido o poema antes, né, o que vai, em vez de nos espantarmos como um fato social, não, a gente também se não saiu a palavra. Enfim, a gente se compadece, né? O poema é um poema de caridade para com o próximo e leva o leitor também, convida o leitor a se compadecer de uma cena assim. Veja que todas as vezes que eu vi crítica desse poema, sobre esse poema, era sempre na chave sociológica. Uma crítica, por sinal, deu até vontade. Na verdade, eu ri quando eu li essa crítica. Não é de 5 anos para cá. A crítica que eu falo é crítica literária, né, que é necessária. A palavra crítica, às vezes, toma uma conotação negativa, mas crítica, na verdade, é escrever sobre algo, né, positiva ou negativamente. E no caso da crítica literária. E a crítica falava até da fome do Nordeste, para falar desse poema. Eu fiquei dando risada, né? Tudo bem, a fome do Nordeste, nesse momento aí, realmente foi terrível, né? Tem a seca de 39, eu acho, de 30 a 39 no Ceará. Enfim, momentos realmente difíceis mesmo. E até mesmo nos anos 50, é uma estatística brasileira, o Nordeste era quase abandonado, né? É um negócio terrível. É uma descrição, por exemplo, que Paulo Francis, o escritor, jornalista Paulo Francis, ele descreve isso num livro dele da década de 90, que é o 30 anos esta noite. Ele quer conhecer um pouco mais do Brasil, faz uma viagem pelo Nordeste e fica escandalizado com a miséria. O tanto de miséria. Em algumas cidades, por exemplo, do Piauí, ele ficou assim, falou que ele quase não acreditou, de gente morrendo de fome nas calçadas. Então você vê que é realmente. Mas esse poema, na minha leitura, ele não tem nada a ver com seca de Nordeste, com nada disso. É um poema realmente de compaixão com o humano. E nos faz leitores, e nos chama, né? Ele se compadece da cena que ele viu, um homem que desce abaixo de um cão, abaixo de um rato, abaixo de um gato, porque come lixo com voracidade. Esse poema, o poeta capta essa cena, transpõe isso em versos muito bonitos e simples, para todo mundo entender, né? Ele aparece em muitas antologias, livros didáticos e tudo mais, mas, para mim, a melhor chave, o que é grande no poema, é que ele nos chama a também nos compadecermos do outro, do próximo, comendo lixo ou não, né? Aqui já faço uma abertura maior, digamos assim. Então veja que é um poema simples, eu vou reler novamente, o pessoal está chegando agora, né? Então o poema é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem. Então, Bandeira consegue realmente, através da sua simplicidade, né? Como eu disse antes, esse poema trabalha mais, né? Nos chama mais a atenção através da sensibilidade do que da inteligência. O poema seguinte, o de Cecília Meirelles, epigrama número 5, vocês vão ver que ela trabalha mais com a inteligência. E veja, mas sensibilidade não é sentimentalismo. Veja que o poema não é sentimental. Na verdade, o poema é duro, né? O poema é bastante duro. O Rita Passos está dizendo, é uma cena de compaixão, mas sobretudo de perplexidade de defrontar com a condição que um ser humano pode chegar, que só pode ser comparado a um bicho. Perfeito, Rita, perfeito. Só que realmente o que se destaca é a compaixão. A compaixão aí, no caso, é maior que a perplexidade. Entende? A compaixão, por exemplo, ele ficou perplexo. Ele poderia simplesmente anotar o poema, mas veja que o último verso não tem a exclamação que eu falei. É simplesmente uma constatação desse espanto de compaixão. O bicho, meu Deus, era um homem. A sua leitura está perfeita, é isso mesmo. Veja, sensibilidade não é sentimentalismo. Eu estou agora com Adriano Ferreira Leite lançando uma mentoria, vai ser antecipada antes. Faremos três aulas, né? Deixa eu olhar aqui ó, o calendário, que eu sou péssimo no negócio de data. Dia 8, dia 7, uma segunda-feira, dia 9, uma quarta, e dia 11, uma sexta. Nós ministraremos 3 aulas pelo Zoom. Como é que vocês chegam lá, né? Essas aulas terão como tema a reabilitação da nossa sensibilidade. Então vamos tratar da questão de reabilitar a sensibilidade pelo olhar, né? Ver, quer dizer, enxergar é maior do que ver, né? Pelo ouvir, né? Que é a base do fundamento da relação humana, que é o diálogo, com palavras ou não, é diálogo, né? Ouvir é diálogo, e o falar, a linguagem, né? Ou narrar acontecimentos, narrar sua própria história. Então os 3 temas serão, as 3 aulas serão essas aí, e se vocês entrarem no meu perfil, @joão.filho, @joão.filho, ou no perfil do Adriano Ferreira Leite, que é ferreiraleite.oficial, ferreiraleite.oficial, na bio nossa lá, né? Você entra no perfil, vai estar o linkzinho, você clicou no link e já se cadastra num grupo de WhatsApp, né? Porque as vagas são limitadas, nós estamos lançando e vamos falar, a nossa base será a questão da sensibilidade. E esse poema trata exatamente disso, né? Da questão da sensibilidade. Por isso, sensibilidade não é sentimentalismo, né? Porque, deixa eu abrir o arquivo aqui, é muita coisa na memória e eu acabo esquecendo alguns pontos, não é isso? Mas sensibilidade não é sentimentalismo e, na verdade, o sentimentalismo é uma das doenças da sensibilidade, né? O que nós chamamos de embotamento da sensibilidade. Então, trabalharemos na primeira aula, como eu disse, reabilitação do olhar, na segunda, reabilitação do ouvir, e na terceira, reabilitação do falar, né? E nós vamos tratar o que nós chamamos, tanto Adriano quanto eu, as 7 doenças da sensibilidade, né? Então, assim, é a reabilitação da sensibilidade através da literatura, por meio da literatura. E nós tocamos, por exemplo, as 7 doenças, né? A primeira, superficialidade. A segunda, indiferença, né? A terceira, velocidade vazia, né?
Aí o homem está dizendo, né, rapidez com tudo, até sentados, até parados, a nossa mente fica deslizando sobre, surfamos nosso surf, né, surf de dedo, né, surfamos na tela do celular e não concentramos em nada. Então essa velocidade vazia eu chamo, brinco até de a síndrome do Papaléguas. Lembram daquele desenho animado dos anos 90? Acho que é 90, né? 80, 90. O Papaléguas, né? Que é o pássarozinho correndo o tempo todo e um coiote tentando pegá-lo. O coiote sempre se dava mal, né? Então assim nós sofremos, né? E vejam, vou terminar de ler as doenças. Então a velocidade vazia, a quarta, carnavalização. Eu não vou entrar nesses temas agora, só falando de forma geral. A quinta, insensibilidade moral. A sexta, insensibilidade estética. E a sétima, dessacralização da vida. Veja que a última doença é a dessacralização da vida, que é praticamente o eixo da nossa vida, ou seja, a transcendência, a relação da pessoa humana com a metafísica, com o que não se fecha em si mesmo, ou seja, uma vida religiosa, né, de um modo ou de outro. Então, nós vamos tocar nesses temas, e esses temas, como eu falei, voltando ao poema de Bandeira, O Bicho, o poema de Bandeira nos fala através da sensibilidade, e diferente de um poema que eu vou ler logo mais, que é de Cecília, que fala através da inteligência. E veja, se Bandeira tivesse a sensibilidade embotada, ele não perceberia a cena e transformaria essa cena, como disse a Rita Passos, da perplexidade até caminhar até a compaixão humana, né? Porque, como eu disse, sensibilidade não é sentimentalismo, e o sentimentalismo, na verdade, nos torna insensíveis, né? Temos tantos estímulos, 1000 estímulos hoje em dia, né? Tudo, de cor, de luz, cor é luz, né? De sons, vivemos um eterno ruído interior, né? Eu tenho visto muito, já dei muita aula sobre isso, e uma constante é de alunos que sabem o que tem que ler e leem, sabem o que tem que ouvir, boas peças de música e tudo mais, ou seja, eles têm, o caminho está ali na frente, mas vão percorrendo o caminho e não vão conseguindo perceber praticamente quase nada de um poema, de um romance, de uma peça de teatro, de um filme, né, de uma série, porque exatamente o problema, na verdade, é a crise de sensibilidade. Ela é anterior à questão da falta de constância na leitura, né, nos estudos e tudo mais. Então o problema é a crise de sensibilidade. Tem até um livro de um crítico, na verdade um jornalista que é crítico, britânico, o Theodore Dalrymple, né? Ele diz que o título é interessante, e o subtítulo também desse livro, que são ensaios, vocês podem até procurar quem tiver interesse, que é Podres de Mimados, o título é esse. E o subtítulo é O Sentimentalismo Tóxico, né? Por que ele chama de sentimentalismo tóxico? As pessoas realmente perderam a capacidade de se compadecerem com as outras. Vivemos na superfície, lembra que a primeira doença que eu falei da sensibilidade era a superficialidade. Vivemos na superfície das coisas, não adentramos. E isso se agrava ainda mais entre nós brasileiros, porque realmente é um dado da nossa própria história que nós fugimos dos temas profundos, né? Temos esse problema, gostamos das coisas rasas, né? Daí vem a carnavalização que eu falei para vocês, né? Eu gosto, na verdade, do tema que a palavra não é um xingamento, o que eu vou falar é esculhambação, né? Nós somos uns esculhambados, né? Então você veja que este é um perfil católico. Então, assim, há santos brasileiros, há santos, há beatos, santos e tal. Mas para um país que se diz tão católico, nós temos pouquíssimos santos, né? Um estudioso estrangeiro percebeu isso, e eu li isso até num texto do professor Olavo de Carvalho, e o professor falou assim, peraí, o professor ficou ofendido naquele momento. Ele mesmo disse que ele ficou ofendido porque o estudioso estrangeiro falou assim, não, o Brasil é um país católico, sim, o país que é país católico dá santo.
né? Começa a aparecer assim. Você pega a história da Espanha, por exemplo, é uma enormidade de santos, beatos, beatas e tal, né? Você pega a história do México, né? No México tem os cristeiros, que é no início do século XX, 1918, 20 por aí. Você tem crianças que são santas, né? Passaram martírios, são chamados mártires modernos, né? É uma perseguição terrível. Um livro que eu já indiquei aqui, acho que foi o ano passado, é o Poder e a Glória, de Graham Greene, né? E trata exatamente desse episódio passado no México, na década de 20 mais ou menos, né? E é nesse livro, é interessantíssimo, é um padre que tem a mescla que todos nós temos no interior de nós, o bem e o mal. É um padre que é viciado em álcool e desconfia-se que tem uma filha. Mas ele jamais abandona, jamais deixa de ouvir a sua própria comunidade, de buscar, na verdade, ser até heróico em alguns atos, porque o estado o estado do México, naquela região, né, que seria a região de Santa Cruz, não, Santa Cruz era onde ele vai, não me lembro o nome da região, mas numa região está caçando e matando todos os católicos. Isso é real, é história do século XX isso, no México. E aí, esse padre, mesmo com todos os defeitos dele, ele tem uma queda muito grande por álcool, e desconfia-se, né, num determinado momento, quando ele está fugindo, desconfia-se que tem uma menina que é filha dele e tal. Enfim, pecados e mais pecados. Mas as pessoas estão morrendo, ele corre risco de vida, mas não deixa de ir lá na casa de um pobre para dar a extrema unção. Até que no final ele é capturado e morto. Mas então, eu dei uma volta imensa, né, para voltar a falar da questão da sensibilidade. Eu vou ler mais uma vez o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só se manifestarem aqui no chat. Não? Então, Bicho. Eu disse que o poema, como Rita colocou aqui também, né? Muito obrigado, Rita, pelo comentário. É um ato de perplexidade que se transforma em um ato de compaixão. E a compaixão é maior que a complexidade. E o poema também tenta passar isso para a gente, né? Uma leitura mais, digamos, cuidadosa, mais sutil. Assim, veja, se nós, leitores, também não nos compadecermos desses atos, nós também estaremos insensíveis a isso, né? Daí um dos problemas da insensibilidade. Então, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então veja aí o poema. Uma vez eu estava dando aula e essa pessoa depois, eu não vou citar o nome dela porque eu não falei nada com ela, mas é o meu amigo hoje, né, um policial. No momento que ele estava dando aula a ele, acho que 2 ou 3 anos atrás, ele começamos a ler o poema e comentar. Quando ele chegou um momento do poema, ele começou a chorar, porque ele lembrou de uma cena não sei se era a avó dele, a amiga dele, algo assim, mas alguém da comunidade dele, que mais ou menos passou essa situação, não comeu lixo, mas numa pobreza tremenda de fome. Então veja, ele fez a relação, né, do poema com a cena da vida dele. Né? Eu falo isso porque, e nesse momento eu falei, caramba, esse poema não é só uma questão social, tem algo mais aí. E aí começou a despertar outras leituras. Mas eu estou citando o exemplo desse amigo, porque é muito comum eu receber perguntas, enquanto professor de literatura, eu devo ler poemas e decorar poemas, memorizar poemas, mesmo que eu não entenda? É uma pergunta comum, né? Uma pergunta que chega bastante. Minha resposta é sim. Né? A relação com a obra de arte, qualquer que seja ela, é como uma relação com uma pessoa. A gente não entende tudo de uma pessoa de uma vez, né? Na verdade, não entende nunca tudo. Uma pessoa é sempre um mistério. A pessoa que nasce, cresce com você, ou sua esposa, ou seu filho. Você vê o nascimento do filho, o desenvolvimento.
e tudo mais, você não vai entendê-lo tudo, porque a outra pessoa é um mistério inabarcável. É sempre, e quando a gente começa a enxergar a pessoa assim, aí a gente começa realmente a entender e a aceitar esse limite do mistério. Só Deus sabe. Né? Então, com a poesia, claro, um poema não é uma pessoa. Né? Como disse, lembrando novamente, o professor Olavo, num vídeo muito bom que vocês acham facílimo na internet, e não é longo, é chamado Amor e Imortalidade. Gente, vejam esse vídeo porque vocês não vão se decepcionar. E ele fala, né, uma alma humana vale mais que todo o universo. Ele está falando das questões de salvação da alma e da imortalidade da alma. E é verdade o que ele está falando. Né? Ele vai explicar lá nos detalhes todos. Assim também dizia, num sentido menor, né, mas que vale a pena dizer isso como coisa prática, a Clarice Lispector, ela falava que num incêndio, se tivesse um incêndio e tivesse um quadro de um grande autor, ele cita Picasso, mas digamos que fosse um quadro de um desses pintores que hoje é caríssimo. Né? Um quadro de Picasso hoje você tem que vender, não é nem um rim, tem que vender a cabeça, tirar a cabeça e vender para ver se você compra, né? Porque é caríssimo. E tivesse um gato vivo, ela falava, mais vale um gato vivo. Ou seja, o ser, né, ontologicamente considerado é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Né? O ser humano é muito, uma alma humana vale mais do que todo o universo. E não é exagero do professor Olavo em dizer isso. Né? Porque ele está aí dizendo, ele está em comunhão com os santos. Né? Eu estou lendo talvez a quinta ou sexta biografia, é uma das minhas obsessões, da biografia de Padre Pio de Petrautina, que eu descobri através do professor Olavo, por sinal. E o São Pio, né? Isso, os amigos de mosteiro dele registrou isso, um amigo registrou, né? Acho que é o Padre Benevento, um nome assim, enfim, um italiano. Ele registrou que Padre Pio, ele devia ter com uns 30 anos, ele teve a experiência física do inferno. Né? Só um santo pode ter uma capacidade dessa, né? Porque Deus faz isso? Porque Deus percebeu naquela alma uma alma realmente preparada, pronta para amá-lo e para pregar o evangelho com sua própria vida. É tanto que Padre Pio tinha os estigmas, né? Das duas mãos, nos dois pés e no flanco, né? Do lado do corpo. E fizeram milhões de exames e falaram, não tem jeito, aquilo ali é uma ação sobrenatural. Né? Então agora eu passo para o próximo poema, que é o epigrama número 5 da minha querida, né? Ela não sabe disso, mas é minha querida Cecília Meirelles, né? grande poetisa da língua portuguesa, e eu considero uma das maiores poetisas de todas as Américas. Né? Eu conheço bem a poesia da América Latina, a poesia norte-americana, né? Poesia canadense realmente eu conheço pouco, bem pouco. Mas essas outras que citei conheço bem. É difícil achar uma poetisa que escreveu O Romanceiro da Inconfidência. Né? Ali a Cecília está numa altura tal, comparável aos maiores poetas de todos os tempos. Mas ela também era uma refinada observadora da realidade. Né? A Cecília tem muito poemas que falam de detalhes do ser. O ser quer dizer o mundo criado. Flores, frutos, árvores, cães, fauna, flora. Né? Em Cecília vocês vão perceber, se você pega a obra toda, vocês vão perceber um desejo de mapear o próprio fenômeno da realidade. Tem muito isso mesmo. E não só eu que digo isso, a boa crítica que se debruçou sobre a obra dela diz a mesma coisa. Né? Então vamos ao poema, epigrama número 5. Deixa eu achar o poema aqui rapidinho. Epigrama número 5. Gosto
da gota d'água que se equilibra na folha rasa, tremendo ao vento. Todo o universo no oceano do ar secreto vibra, e ela resiste no isolamento. Seu cristal simples reprime a forma, no instante incerto, pronto a cair, pronto a ficar, límpido e exato. E a folha é um pequeno deserto para a imensidade do ato. Eu já li esse poema várias vezes para muitos alunos e eles perguntam, mas não entendi nada, professor. Vocês sabiam que isso é um bom começo de conversa. Não entendi nada. Isso é ótimo quando você está diante de uma obra de arte. Diz, sinceramente, não estou entendendo. Ótimo, então vamos lá. Ela simplesmente está descrevendo, num primeiro momento, uma gota de água numa folha. Ela não disse se é de chuva, ela não disse se é de orvalho, ela não disse se foi regado por mão humana, né? Um regador. Ela não precisa dizer. Mas veja, para onde o olhar da poeta, ela não gostava da palavra poetisa, por isso que eu falei as duas vezes, né? Ela dizia que poetisa era ligada a diminuir a mulher. E tinha realmente algo assim na década de 30, 40, 50, 60 começa a mudar isso no Brasil. Mas assim, quando chama é uma poetisa, era uma forma de diminuir a figura, o valor da obra dessa pessoa. Então ela não gostava, ela chamava o poeta e a poeta. Não existe isso em língua portuguesa, a poeta, né? O pessoal escreve, mas não existe, é a poetisa. O feminino de poeta é poetisa. Veja, mas uma coisa que eu chamo a atenção é que uma coisa que vale muito para qualquer arte é para onde olha o artista e como ele olha, né? Uma pessoa pode olhar para uma gota d'água, como ela fez aqui, e descobrir, né, mostrar toda a questão da própria estrutura do real. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Pode olhar para essa gota d'água e não ver nada, né? Não vê uma ninharia. É como o trecho que eu li hoje na missa, né, no final da missa, um trecho do professor Olavo de Carvalho. Ele diz lá, né, não vou me lembrar exatamente as palavras, mas nós nos perdemos, nós brasileiros, de modo geral, nos perdemos com picuinhas, coisas menores, né? A gente não tem um olhar verticalizado da imortalidade da coisa, né? Da nossa alma, lembrando, Deus está sempre nos observando. Nós temos uma alma imortal, né? O brasileiro foge um pouco disso. Mesmo os católicos, mesmo nós católicos temos dificuldade com isso, né? Está sempre na presença de Deus e na presença com a consciência da imortalidade. Sua alma não some como seu corpo, né? Então isso é... E Cecília vai tratar exatamente disso, né? Veja só, eu disse mais uma coisa antes. Eu disse que Cecília ela trabalha o chamado lirismo de pensamento. Como eu disse a vocês, lirismo é a expressão de um fato interior, ou melhor, é a expressão do poeta, de um momento, né, de um instante da poesia. Você sente, uma Bandeira olhou lá o homem comendo lixo e aquilo brotou o poema. O sentimento ou a ideia, né? O trabalho com a palavra pode acontecer no momento ou não. Cecília, isso tudo acontece, né? Mas, como eu digo, o sujeito lírico, ou seja, o poeta, ele recebe essa carga, essa sensibilidade toda do mundo, os dados do mundo ele recebe todo, né? Ele submete isso a um exame interior. Cecília exatamente faz isso no poema. Eu vou reler o poema para vocês. Ela submete todos esses dados do mundo exterior e até mesmo os dados interiores ela submete, né? Mas ela, ao expressar, né, ela passa pelo filtro da razão. Né? Veja, por sinal, vocês podem até comparar a questão linguística e também, como eu falei, o poema de Bandeira, ele nos comunica através da sensibilidade. O poema de Cecília através da inteligência. Então aí os dados do mundo exterior que passam filtrados pela razão e se transformam em expressão poética, sem perder a sua carga de lirismo mesmo, de expressão poética autêntica. Né? Então vou ler novamente o poema. Epigrama número 5. Gosto da gota d'água que se equilibra na folha rasa, tremendo ao vento. Eu vejo, ela observa e aquilo chama a atenção dela, dessa gotinha d'água que se equilibra na folha rasa, não é uma folha funda, é uma folhinha rasa ali, e está tremendo ao vento. É uma delicadeza. Tudo é muito delicado, a gota, a folha, o vento, né?
A pobre da gotinha ali cai ou não cai, né? Aí ela muda, veja como está olhando o detalhe nesses dois primeiros versos. O poema todo são todos feitos em 2, 2 e 2 e 2, né? É chamado dístico. Dístico não tem dois versos juntos, daqueles separados aqui não tem mais nada, é chamado de dístico. Rimados ou não, aquela rima, né? Vento, isolamento, né? Incerto, deserto, exato, ato, equilibra, vibra, tudo é rimado. Então ela olha fixamente para a gota d'água que está se equilibrando com dificuldade com o vento passando. Nos dois dísticos seguintes, ela já dá uma ampliada completa, né? Todo o universo, no oceano do ar, secreto vibra. E ela resiste no isolamento. A gota está resistindo sobre a folha d'água, não é isso? Todo o universo é a própria estrutura da realidade, né? Veja a estrutura da realidade, como eu digo sempre de forma muito rápida aqui, se vocês observarem, a questão tempo e espacial, tempo e espaço, né? Para frente o futuro, para trás o passado, para os lados, natureza e sociedade, é a nossa relação com a sociedade, o mundo criado pelo homem, e também a relação com a natureza, que é o mundo criado por Deus, a criação dita, né? Então, frente, atrás, natureza e sociedade, para cima a relação com o cosmos, ou com Deus, né? No caso nosso com as coisas sagradas, e para baixo são os nossos desejos impuros, a nossa relação com o mundo ínfero que existe. Essa estrutura ela aparece praticamente em todas as culturas, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente. Então isso é uma estrutura da realidade. Você não tem como sair daí, né? Nasceu, está aí, né? Então todo o universo, ou seja, a própria estrutura da realidade, no oceano do ar, né? Aqui ela usou o que se chama de metáfora de genitivo. A metáfora de genitivo é quando você fala assim, as pernas do vento, ou melhor, as asas do vento, né? Os olhos da manhã, essa relação aí, essa construção, isso é uma metáfora de genitivo, ou seja, oceano do ar, né? Então, no oceano do ar, a folhinha está aqui, isolada ali na folha, o resto tudo ela está descrevendo. Então, todo esse universo secreto vibra, ou seja, há algo mais por trás dessa estrutura toda, da própria realidade. E a folhinha, e ela resiste no isolamento. O próximo dístico. Seu cristal simples, o cristal da gotinha, né? O cristal aqui no sentido de matéria da própria gota, né? A água, seu cristal simples reprime a forma, segura, né? A forma da gota. No instante incerto. Um instante incerto porque um instante é incerto porque o vento está passando, né? A pobre da gota está ali, cai ou não cai. E aí continua, pronta a cair, pronta a ficar. Veja que aqui que o verso balança junto com a folha na gota, né? Seu cristal simples reprime a forma, no instante incerto, pronto a cair, pronto a ficar, límpido e exato. Límpido e exato aí é o cristal, né? E aí chega para o final, no último disco, e a folha é um pequeno deserto, a folha onde está a gota, e a folha é um pequeno deserto para a imensidade do ato. A imensidade do ato é a própria estrutura da realidade, ou seja, um mundo criado, né? Então, eu quero ler uma coisinha que eu fiz aqui, no final. Veja, ela está descrevendo, ela gosta da gota, né? A gota sobre a folha, tremendo ao vento, o entorno inteiro vibrando de forma secreta, né? A gota cai, não cai, nós não sabemos se ela cai ou não. Uma hora ela vai cair, toda a gota cai, né? Então e aí eu anotei o seguinte, né? É uma possível leitura para todo o poema. Uma possível leitura para todo o poema, né? O mundo transmite sua estrutura em segredo. Lembra que eu falei do oceano do ar, secreto vibra, a estrutura do próprio mundo, né? O mundo transmite sua estrutura em segredo. A superfície da folha, que ela descreveu lá, é o chão da nossa vida, né? E nós somos a gota d'água. Então estamos suspensos, de algum modo, antes da morte. Pronta a cair, pronta a ficar. Nossas vidas são um pequeno deserto em comparação com a imensidade da existência do próprio real, da própria realidade. E esse aqui é o ato de Deus em construir o mundo. Não é isso? Então, veja que eu falei que essa é uma leitura possível. Então veja realmente, comparando novamente, veja se esse poema ele é mais, digamos, intelectual.
mas não deixa de ser grande poesia lírica, de sentimento. O poema de Bandeira tem, claro, o trabalho do intelecto, mas ele é mais, ele nos transmite o seu conteúdo através da sensibilidade, de um sentimento, né? O sentimento de perplexidade e compaixão, não é isso? Então, veja, há uma definição, que é uma definição teórica, mas, e como toda definição teórica tem suas falhas, mas é um grande poeta, crítico e tradutor norte-americano, Ezra Pound, né? Ele dizia que ele dividia a poesia em três categorias: de melopeia, de logopeia, no sentido de intelectualidade, e fanopeia, no sentido de imagem. Né? Fano está ligado à imagem. E a melopeia de melodia. Né? Veja que esse poema de Cecília pode ser enquadrado na logopeia, mas também ela tem uma carga muito grande da fanopeia, que é a imagem. Mas ele seria mais enquadrado na fanopeia, na logopeia, na ideia, né? Como eu falei, na questão da inteligência. É claro que nenhum poema é 100% uma coisa só dessas que eu falei. Né? No caso de Manuel Bandeira, lá é mais, com certeza, a melopeia, a melodia. Né? Mas todo poema, todo bom poema, tem as três coisas juntas, mas uma se destaca, uma se sobressai. Né? Então, no caso de Cecília, o que sobressai é a logopeia, né, ligada à inteligência, ao logos, e o de Bandeira, a melopeia da musicalidade. Não é isso? Porque musicalidade em poesia não quer dizer simplesmente rima. Um poema pode ser muito bem rimado e não ser tão musical, ou ter uma musicalidade estranha, como alguns poemas de João Cabral de Melo Neto. Então é isso o que eu tinha para dizer a vocês. Novamente, eu vou fazer esse convite de novo, aproveitar aqui a live no Oratório Virtual. Todo domingo estaria aqui, assim, se Deus permitir. Adriano e eu estamos lançando uma mentoria, mas essa mentoria terá antes 3 aulas, né? Dia 7, 9 e 11 de fevereiro, né? Primeira semana de fevereiro. E nós trabalharemos, né, na primeira aula a reabilitação do olhar, na segunda aula a reabilitação do ouvir, na terceira aula a reabilitação do falar. E falaremos também, durante as 3 aulas, nas 7 doenças da sensibilidade, né, que eu citei antes, só repassando: superficialidade, indiferença, velocidade vazia, carnavalização, insensibilidade moral, insensibilidade estética e desacralização da vida. O pacote todo chama-se reabilitação da sensibilidade. Né? Nós começamos a perceber que o problema não é uma falta de entendimento de um romance, ou disso ou daquilo, de uma peça de música, mas uma crise da sensibilidade. A inscrição, você pode fazer inscrição nessas 3 aulas, são gratuitas, entrando no meu perfil, né, @joão.filho, ou entrando no perfil do Adriano Ferreira Leite, ferreiraleite.oficial, e na bio de cada um está o link para você clicar e começar a participar do grupo do WhatsApp que criamos para isso. Ok? Então as aulas são gratuitas, trataremos disso tudo, será no Zoom, poderá ser feito várias perguntas, né? As aulas serão mais de 1 hora com certeza, o tanto que der, vocês suportarem, né? Então é isso. Eu vejo que ninguém tem nenhuma pergunta, vocês estão extremamente calados hoje. Só a Rita fez um comentário. Se alguém tiver uma pergunta, ainda tem um tempinho, fique à vontade. Se eu souber responder, respondê-la aí. Ok? Ninguém tem uma pergunta, um questionamento, só não pode me xingar. Xingar não pode. O Daniel, meu querido, você acompanhou aí, está aí até agora. Daniel Maza já esteve aqui com a gente, fazendo uma belíssima participação. Daniel é poeta, procurem,
no Google. O último livro dele é Sacrificium. É um livro muito, muito bacana, muito forte. E é um livro também com um teor católico imenso e profundo. Então basta procurar Daniel Maza Maza, com 2 Es, e procurem Sacrificium, né? Em português, né? Mas Sacrificium, em latim, e vocês vão achar porque é publicado pela editora Mondrongo. Mas é isso então, boa noite, obrigado por acompanharem até aqui, fiquem com Deus, rezem sempre e até a próxima.